Olá, confeiteiras e confeiteiros, sejam muito bem-vindos a mais vou chamar de aulão semanal. Se você não me segue no Instagram, inclusive, já me segue por lá, fica de olho, porque algumas coisas vão mudar, e principalmente aqui no meu canal do YouTube, onde você está assistindo essa aula, eu pretendo trazer conteúdos mais densos dessa forma, e tudo é comunicado e divulgado lá no meu perfil do Instagram, então se você não me acompanha lá ainda, segue lá, fica de olho para você não perder os conteúdos que eu for liberando. E eu quero trabalhar mais frequentemente aulões assim mais completos, mais densos, e hoje nós vamos falar sobre comunicação visual para o Instagram de confeitaria. A comunicação visual, tudo aquilo que a gente constrói dentro do nosso perfil do Instagram que vai impactar de alguma forma visualmente, ou tudo aquilo que vai comunicar de forma visual. Os objetivos principais da comunicação visual é justamente causar impacto, reter a atenção daquele seguidor que está olhando ali, aumentar o interesse dele, trazer reconhecimento para minha marca e fazer com que eu consiga despertar desejo também. A comunicação visual, na verdade, ela tem o poder de tudo isso aqui, e os objetivos principais que a gente trabalha é justamente esses, para que a gente alcance todos esses pontos através da comunicação visual. E ela pode ser construída a partir de cores, símbolos, imagens, a nossa logo, tipografia, as fontes que a gente usa na criação de conteúdo, as fontes que a gente usa nos nossos stories, todos esses elementos aqui compõem a comunicação visual. E se a gente pudesse fazer uma ligação de pontos aqui, de objetivos com as características da comunicação visual, ficaria mais ou menos dessa forma. Eu vou mandar esse arquivo para vocês aqui, lá no meu canal do Telegram, tá? Eu tenho um canal lá onde eu divulgo e libero materiais extras, vou deixar link aqui na descrição também. Depois vocês podem entrar lá para poder baixar o material dessa aula. Mas se a gente fizesse um liga-pontos aqui, quando eu falo de impacto, como que eu consigo causar impacto no meu seguidor, no meu possível cliente que está ali no meu Instagram, através da comunicação visual? O impacto ele está ligado às imagens, então as imagens que a gente coloca dos nossos produtos dentro do Instagram, elas conseguem causar impacto. Quando eu falo de reter atenção, fazer o seguidor ficar ali mais um tempo, ficar preso, a imagem também, falando não só de foto, mas também de vídeo, tende a prender mais o seguidor ali. Quando eu falo de aumentar o interesse, a imagem também consegue fazer com que esse cliente fique mais interessado. Para reter atenção, na verdade, eu preciso aumentar interesse. À medida que ele está interessado naquilo que ele está vendo, ele continua ali no meu conteúdo, na minha oferta por mais tempo. Então, o interesse também está conectado às imagens. Para me gerar reconhecimento para minha marca, a gente usa desses três últimos elementos, que é justamente a nossa logo, a nossa tipografia e os símbolos que a gente coloca em todo o nosso perfil para poder representar a nossa marca. Então, os clientes começam a reconhecer a nossa marca através desses elementos, a logo, a tipografia, os símbolos que a gente usa, principalmente com frequência. E quando eu falo de despertar desejo, eu ligo novamente lá em cima as imagens. As pessoas vão sentir desejo de fato de consumir o meu produto à medida que eu trabalho as minhas imagens de forma muito bem feita dentro do Instagram. Então vamos entender cada um desses objetivos e como que a gente pode explorar da comunicação visual para trabalhar todos eles. Quando eu falo de causar impacto através das minhas imagens, o que é que de fato causa impacto? A gente escuta muito que existem propagandas, comerciais de TV, inclusive, que são muito apelativos, são muito sensacionalistas. E, de fato, gente, a propaganda ela foi feita para mexer com o emocional do teu cliente. Se você constrói uma propaganda que não mexe com as emoções da pessoa para fazer ela mudar um comportamento, tomar uma decisão, então você está fazendo um trabalho em vão. Então, sempre que você pensar em divulgar o teu negócio, pense em ser, sim, um pouco mais apelativo, um pouco mais sensacionalista, mas, como eu costumo dizer, para o lado positivo. Inclusive, dentro do nosso modelo de negócio, da confeitaria, a gente consegue isso com muito mais facilidade através da técnica food porn, que é aquela técnica justamente de causar impacto ali, de despertar desejo, de causar prazer em quem está vendo as fotos ou vídeos dos nossos produtos. Então, o food porn ele é, de certa forma, apelativo para a gente trabalhar nas nossas imagens e conseguir, consequentemente, impactar os olhos de quem está vendo aquele conteúdo. Então, a gente não precisa ter receio de estar sendo apelativo demais ou sensacionalista. A gente não trabalha muito fortemente isso, como eu falei, a gente trabalha mais para um lado positivo, usando food porn, mas talvez você vai se deparar em algum momento em ter que criar um conteúdo, um Reels, por exemplo, com um título mais chamativo, com as primeiras linhas da sua legenda causando curiosidade, mudando o sentido da frase ali, sabe, o sentido figurado que a gente trabalha, e tá tudo certo. Vocês precisam perder um pouco esse receio de trabalhar isso,
porque a sua propaganda precisa mexer com as emoções de quem está vendo. Caso contrário, é um trabalho que está sendo feito em vão. Além de trabalhar, então, de fato, esse sensacionalismo, essa coisa um pouco mais apelativa, aguçando pela curiosidade, trabalhando muito fortemente o prazer, o impacto que a gente consegue com o food porn, por exemplo, o que mais causa impacto, tá? Quebrar padrões. Quando eu falo de quebrar padrões, envolve inclusive esse exemplo que eu trouxe para vocês, desde a apresentação do seu produto, que é mais um ponto que nós já vamos citar aqui. Mas vamos pegar dentro do Instagram um bolo caseirinho Red Velvet, desse exemplo que eu trouxe. O Instagram tá lotado de bolos desse mesmo formato aqui. Cobertura normal por cima, bolinho redondo com furo no meio, decorações de morango. O Instagram tá lotado disso. Como que você pode vir quebrando um padrão? Quebrando aquilo que já é comum, que já é normal. Seja na apresentação do seu produto, que no segundo exemplo aqui, o bolo ele não dá para ver muito bem, mas é no formato de coração. A decoração dele foi um pouco diferenciada do tradicional, os morangos estão todos no centro. Então, às vezes, mudando a apresentação do produto, a gente consegue impactar. E impactando, eu consigo aumentar os estímulos para que esse cliente compre. Teve uma aluna que falou comigo recentemente, que vende pães de mel. Ela sempre apresentou pão de mel da forma tradicional e ela resolveu fazer uma ação de vendas mudando o formato, a apresentação do pão de mel dela, e teve um volume de vendas ali naquela semana acontecendo por conta disso, por ter impactado apenas mudando a apresentação do produto. Então, além do formato da apresentação, você pode pensar em formas criativas de fazer isso justamente para causar impacto e para quebrar esse padrão do convencional aí, trabalhar muito fortemente os cenários onde você fotografa os seus produtos. Isso pode impactar também quando a gente muda o cenário, né? O cliente vê alguma coisa nova ali, diferente daquele bolinho na bancada. Eu falo muito para as alunas, né, em algumas aulas, pega o teu bolo, leva para uma praia, leva para um jardim, leva para um bosque, fotografa ele em algum lugar diferente, cause esse impacto através da imagem, sabe? Algumas coisas que a gente pode estar trabalhando aí, pensando estrategicamente, para justamente mudar um pouco a forma como as pessoas olham para as fotos dos nossos produtos. E também, não menos importante, edição de imagem é primordial. Se vocês olharem assim drasticamente para esse modelo, de imediatamente, em poucos segundos, qual chama mais atenção? Obviamente, a segunda foto, né? Ela tem mais contraste, tem mais nitidez, tem mais saturação. Tudo isso você faz a partir de edições simples nas suas fotos. Então, edite todas as fotos que você coloca dentro do seu Instagram. Talvez você pense que não, mas tenha certeza absoluta que isso faz uma diferença danada, principalmente quando o meu objetivo é impactar. Quando eu falo de produto alimentício ainda e trazendo mais para a confeitaria, o vermelho do morango. O morango é extremamente impactante, o chocolate. E tem muita ligação morango e chocolate com a sensualidade, com o prazer, tudo se conecta e você precisa explorar isso. Então, quando eu tenho fotos de produtos com chocolate e com morango, se você intensifica o contraste, a saturação nessa imagem, você consegue um brilho assim que não tem como não prender olhares, sabe? Então, experimenta trabalhar um pouquinho melhor as edições das suas fotos. Se vocês quiserem recomendação de aplicativo, eu sou apaixonada pelo Lightroom. Vou deixar, inclusive, o link dele aqui na descrição para vocês baixarem. É simples de usar, qualquer tutorial gratuito vocês encontram na internet. Como editar imagem no Lightroom. E é um aplicativo que pode melhorar bastante as suas fotos para que você cause mais impacto. Ainda sobre impacto nas imagens, eu trouxe um outro exemplo para vocês desse bolo de cenoura. Eu tenho aqui um cuidado com o cenário, como eu falei para vocês aqui. O cenário, ele entra como um ponto que pode causar impacto. Então, um cuidado diferente com o cenário. A edição da foto, mais uma vez, as fotos estão muito nítidas, com muito contraste, isso causa um impacto. E a gente consegue perceber a diferença quando a gente olha para essas outras fotos aqui. Isso aqui eu vejo no Instagram todos os dias. Fotos convencionais, não editadas, fotos escuras e principalmente fotos muito iguais e todas dentro do convencional. Eu falei para vocês ali sobre quebrar padrões. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários de verdade. Você alguma vez na vida já saiu da sua casa pensando em ir em alguma loja que venda cama, mesa e banho, utensílios para casa, não sei, itens de mesa posta, pensando em comprar uma louça exclusiva diferentona só para fotografar o teu bolo caseiro de cenoura? Eu aposto que pouquíssimas pessoas já tiveram essa ideia em mente. E a louça preta nessa foto aqui, tanto quanto esses outros elementos rústicos na segunda foto também, gente, isso aqui é uma total quebra de padrão. Eu vejo todos os dias o bolo de cenoura numa louça branca com trocentas mil fotos lá no Instagram. Mas a louça preta, detalhada, já traz uma quebra de padrão. É algo que, de certa forma, já impacta
Então, quando você for fazer suas fotos, pensar em cenário, pense em investir em peças também para utilizar nas suas fotos que possam te ajudar a intensificar um pouco mais essa questão do impacto através das imagens. Então, essa louça preta, total quebra de padrão. Eu vejo muita gente fazendo convencional, né? Colocando o bolo aqui numa boleira normal, tradicional. Essa outra foto até tem um cuidado, parece que a pessoa se esforçou. E eu peguei essas fotos de bancos de imagens profissionais, tá? Foram feitas por profissionais. E fica mais um adendo também, procurem por inspirações. Às vezes a gente tem até ideias criativas talvez em excesso, né? Mas falando sério, se vocês olharem para essas duas imagens, essa daqui e depois para essa, qual das imagens causa mais impacto? Qual tem mais coerência? Qual te dá mais desejo, mais vontade de consumir o produto? Essa outra foto aqui, como eu estava falando, foi feita com cuidado. Eu percebo que a pessoa se esforçou, porque tem a montagem de um cenário, uma florzinha lá no fundo, mas não tá legal a composição, sabe? As cenouras aqui ainda com cascas, esse fundo vermelho na foto, a foto tá escura, eu não consigo ver muito do bolo, eu vejo mais as cenouras cruas e a florzinha do que o próprio produto. Então, assim, são detalhes que a gente peca e às vezes ideias que a gente acha que tá arrasando, mas para um pouquinho para fazer uma pesquisa, procura foto de bolo de cenoura no Google, em bancos de imagens, para você encontrar referências e pense, essa ideia que eu estou tendo, com essa foto que eu estou vendo aqui de inspiração, qual causa mais desejo? Qual delas causa mais impacto? E aí você começa a reproduzir aquilo de forma mais assertiva e com repetição para que você melhore cada dia mais. Então pense sempre em relação às suas fotos, tá? Muita gente me pede dicas para fazer fotos. Pense nesses pontos. Causar impacto, despertar desejo, vontade de consumir, muito contraste, muito brilho para realmente prender os olhos de quem está vendo. Não deixe de editar essas fotos e cuide, capriche nos detalhes mínimos, tá? Uma louça, um elemento que você vai colocar ali. Aqui na primeira foto, eu acho que tem a faca mais a espátula de bolo juntas no mesmo prato e não tá legal a composição, sabe? E assim, detalhes mesmo que a gente precisa se atentar que vão fazer diferença. Então, em relação a impactar, sendo o Instagram uma rede visual, vocês precisam ter esse zelo e esse capricho com as fotos de vocês. Então, comecem a observar esses pontos de hoje em diante para vocês irem melhorando. Agora, quando eu falo de retenção, eu preciso continuar retendo atenção. Eu já impactei na minha primeira foto. Como eu vou fazer esse cliente continuar ali vendo mais da minha foto, do meu conteúdo? Se eu escrevi uma legenda que tem uma oferta, se é um post carrossel que lá no final faz uma oferta, chama esse cliente para clicar no link da bio, para clicar no link e conversar comigo no WhatsApp, chamar no direct. Eu preciso continuar retendo atenção. E quando eu falo de reter atenção, como que eu posso explorar a comunicação visual? A sua foto, ela conta uma história? E fica aqui um insight já para vocês, assim, aproveitarem muito, tá? Uma atualização que aconteceu no Instagram. Antigamente a gente fazia post carrossel, a gente pode pôr até 10 páginas lá naquele post carrossel do Instagram, a pessoa passa para o lado ali, tem até 10 fotos. Agora o Instagram passou por uma atualização onde ele mostra a primeira imagem e se a pessoa não interagiu, ela de repente viu o teu post, viu a primeira foto do seu carrossel, fechou o Instagram, desligou o celular, voltou mais tarde, o Instagram entrega a segunda foto daquele carrossel para ver se a pessoa interage na segunda, já que ela não interagiu na primeira. Então ele te dá mais chances de fazer com que você ganhe engajamento e interação naquela publicação. Então a partir de hoje você não vai postar mais uma única foto no teu feed, tá? Você vai postar um carrossel de imagens, aproveitando para trabalhar a retenção, contar uma história ali por trás daquele teu produto. E a gente consegue desenvolver isso criando fotos de vários ângulos diferentes e principalmente mostrando como o nosso produto é consumido. Desde o momento em que ele está pronto ali para ser entregue até o momento em que ele é fatiado. E aí vocês estão vendo aqui essa sequência de fotos. Eu tenho só a fatia, eu tenho ela mais aproximada para mostrar os detalhes, para despertar desejo. Eu tenho só o bolo, depois ele entra aqui junto com uma chaleira. Aí vem o garfo, vem a fatia no prato. Então eu já entendo que esse bolo ele vai ser partido. Eu consigo ver uma história ali por trás. Consigo ver a história de um café da tarde, de um café da manhã perfeito para poder consumir esse produto. E eu começo a ser um pouco mais estimulada. Diferente de eu olhar apenas para a primeira foto do bolo ali numa bancada, sem estar partido, sem nada. Então sempre que vocês quiserem criar conteúdo para despertar desejo, para impactar e quiser que as pessoas estejam mais atentas e continuem no teu conteúdo, não faça uma foto apenas só do bolo inteiro na bancada. Se for possível, né, corte esse bolo, faça uma sequência, um carrossel de imagens,
com ângulos diferentes, contando a história realmente de consumir esse produto, o cenário montado exatamente sobre onde ele é consumido, para vocês continuarem retendo atenção e ainda aproveitando esse insight aí do Instagram para conseguir engajamento nessa publicação. Se as pessoas não interagirem na primeira foto, elas podem interagir na segunda. Agora vamos partir para o interesse. O interesse, ele é aquele momento em que eu preciso mostrar para o cliente por que ele precisa do meu produto e ajudar ele a tomar a decisão de compra imediatamente. E como que a gente usa a comunicação visual a nosso favor para poder conseguir causar isso, né? Através dos templates, a gente tem essa possibilidade, sendo o Instagram novamente uma rede visual, a gente consegue trabalhar artes ali, gráficas, né, montadas com fotos, textos em cima, a gente consegue brincar com as cores. O ponto principal é que esses materiais que forem construídos para serem colocados dentro do teu perfil do Instagram, que eles possam ser muito claros, muito nítidos, que comuniquem com clareza, tá? E que exponham um desejo, uma necessidade específica do cliente para você aumentar ainda mais o interesse. Gente, tá claro aqui onde está o erro, né? Eu vejo demais esse tipo de post que as confeiteiras fazem, com trocentas mil informações num bannerzinho só, quer colocar todas as fotos juntas, a logo da empresa com o telefone, com o WhatsApp, com o Instagram, e aí ainda reforça o telefone lá em cima, coloca nesse mesmo banner que está tendo promoção, a quantidade, a nitidez está bem ruim aqui, justamente para não expor muito, eu peguei essa imagem na internet, tá? Mas quando vocês forem construir algum banner a fim de aumentar o interesse desse cliente sobre o teu produto, para que leve ele para uma compra, que seja uma oferta possivelmente, pense sempre, tá? Na composição, na harmonia, na clareza, traga poucas informações e principalmente toque em desejos e necessidades específicas. Então eu trouxe esse outro exemplo aqui que fala hora do café. Então, poderia ser só a foto do meu bolo de cenoura, mas quando eu apresento ele escrito hora do café, eu já estou propondo para esse cliente que é para ele comprar para o café da tarde, para o café da manhã, então já é mais um estímulo. Talvez ele não esteja pensando no bolo de cenoura para nenhuma ocasião, mas você me propõe nessa ideia de fazer um café da tarde especial, hora do café, aí eu já vou pensar, nossa, o que eu vou fazer de café da tarde hoje? Eu poderia chamar alguém, e aí já vem um turbilhão de ideias na minha mente, um turbilhão de estímulos que podem contribuir para que eu compre. E isso aqui vale também para stories que vocês fazem, tá? Tem gente que faz story mais ou menos no mesmo estilo, com todas as informações possíveis, tudo amontoado, e aí oferece o produto e fala, eu tenho bolos decorados para festa, para evento, para sobremesa de domingo. E aí você me causa uma confusão, porque eu não sei se eu tenho festa agora, não estou pensando na sobremesa de domingo. Se você cria cada hora um conteúdo específico sobre um desejo, uma necessidade específica, você vai aumentar muito mais o interesse do que deixar isso aberto, solto no ar para esse cliente tomar a decisão de compra para quando ele bem entender. Ele não vai ter esse momento. Você precisa construir isso, instigar esses momentos. Então, sempre que você quiser aumentar interesse, trabalhe sim com essas artes, seja também nos stories, tá? Mas com clareza, desejo e necessidade específica. É o produto X para você consumir no lugar Y e cuida dessa harmonia, tá? Cuida das cores, traga coerência, tenha zelo e capricho, porque isso aqui também contribui muito para aumentar interesse ou para afastar o teu cliente do teu perfil de uma vez. Falando agora de reconhecimento, se eu pedir para você agora fechar os olhos e imaginar um fundo vermelho com uma onda branca, vem alguma marca na sua mente? Como você acha que a Coca-Cola conseguiu se fazer tão marcante a ponto de você identificar e lembrar da marca a partir de um fundo vermelho com uma onda branca? Através de pontos de identificação da marca e principalmente com repetição. Foi repetindo isso há anos em todos os comerciais, em todas as propagandas, todo santo dia, reforçando as cores, os símbolos, os elementos para que a marca se tornasse tão forte, tão presente, tão marcante quanto ela é hoje. E eu sei que você está começando, você ainda é uma formiguinha, mas se você não começar a construir isso agora, quanto mais você demorar, mais difícil vai ser chegar a nível de Coca-Cola, tá? Então a gente precisa, isso aqui é uma ferramenta que eu trabalho com as alunas dentro do Box 360, o nosso quadro Brand Board, a gente precisa desenvolver isso aqui. E é incrível como faz diferença. Eu peco também, eu fico me policiando no meu negócio para poder trabalhar isso mais fortemente, para caprichar nos detalhes, como eu falo para vocês. E eu percebi que fazia muito tempo que eu não estava cuidando das cores da minha marca nos meus stories. Hoje mesmo, inclusive, enquanto eu gravo essa aula, eu fui fazer o meu story de bom dia que eu faço sempre.
E eu tenho a mania de colocar o texto em vermelho, porque o meu coador de café, olha como que a gente liga as coisas. O meu coador de café, ele é vermelho. Eu sempre faço a foto do bom dia com o meu coador de café e coloco o texto nas cores que estão aparecendo naquele story. Então, as recomendações da minha caixinha de cor sempre fica ali em tons de vinho e vermelho. E aí eu sempre usei o texto nas cores que aparecem por ali. Então, sempre que eu faço foto do meu café da manhã coando o meu café no coador vermelho, o bom dia fica com os textos em vermelho. E aí hoje eu fui fazer um videozinho do meu café da manhã e eu não tirei foto do café sendo coado, tava tudo na mesa e lá tava eu escrevendo tudo em vermelho. E vermelho não faz parte da minha paleta de cores. E aí eu me policiei, falei, caramba, por que eu não tô usando laranja, que é uma das cores mais fortes da minha marca? Aí eu fui lá, editei tudo e coloquei laranja. Mas eu preciso montar esse quadro Brand Board e eu preciso, inclusive, imprimir um gigante e colar aqui na frente da minha mesa para ver se eu me lembro todos os dias de reforçar todos os símbolos, os emojis, as cores e a tipografia em toda a comunicação visual que eu construo dentro do meu Instagram, nos meus stories, nas minhas artes, nos meus posts, nos meus cardápios, falando de vocês aqui. Mas a gente precisa se policiar para estar usando com mais frequência, porque o resultado disso aqui vem através da repetição. Então, o que acontece nesse quadro? O que a gente trabalha aqui, tá? Tô tentando dar um zoom aqui para vocês, mas vai recortar. Mas, basicamente, dentro desse quadro, tem ele aberto no Trello para as alunas editarem dentro do Box 360. Elas vão fazer o upload da logotipo delas aqui para dentro. Colocando a logo, eu vou extrair da própria logo as cores. Então, a partir do momento que você desenvolve sua logo, você já deve estar pensando numa paleta de cores. As cores que estão presentes na sua logo precisam ser coerentes à sua paleta de cores e às cores que você vai usar com frequência nos seus stories, nos seus textos, nos seus posts do Instagram. A gente também extrai a tipografia, que é justamente as fontes que a gente usa, né? Quando eu falo de criar post para o Instagram, se você usa template no Canva, já tem ali algumas fontes padrões que a gente vai usar dentro do Canva. Não consigo usar isso nos stories, mas tenta manter coerência. Você faz os stories sempre com 2 tipos de fonte, tenta usar sempre com frequência as mesmas fontes, as cores, como eu já falei, imprescindível, e entra também, se tratando de comunicação visual dentro de uma rede social, os emojis, né, muito ricos. Então, o que eu recomendo para as alunas? Que já estipulem alguns emojis padrão para elas usarem com frequência. Mais uma vez, falando sobre o erro que eu cometi, o coração. Eu estava usando demais o coração vermelho, eu falei, opa, dentro dos emojis eu tenho um coração laranja, por que eu não troco isso? São pontos mínimos ali para me fortalecer o laranja dentro da minha marca e fazer com que vocês, meus clientes, comecem a lembrar da minha marca, comecem a identificar a minha marca, a reconhecer a minha marca a partir da cor laranja. E eu só vou construir isso com repetição. Então eu comecei a me policiar para usar o coração laranja também. Quem me segue no Instagram vai identificar isso. Comenta aqui depois se você pegou isso, se você percebeu que eu usava o vermelho e comecei a usar o laranja. Eu estou me policiando também, mas como eu falei, esse quadro ele faz total diferença. E é preciso que você monte e salve num lugar que você veja com frequência, para você não se perder no meio do caminho. E além dos emojis e das cores, alguns símbolos que possam representar a marca. Quando eu falo de símbolos, talvez você vai montar uma arte também, vai montar um cardápio, quer colocar um GIF bonitinho para decorar os seus stories. Coloque elementos padrões, repita esses elementos, não coloca cada dia um emoji diferente, cada dia um símbolo diferente, porque você não consegue construir nada na mente do seu cliente. Então eu uso muito o fogo, eu uso muito o checkzinho verde dentro da minha comunicação visual. São emojis e elementos que sempre estão presentes dentro dos meus stories. E você também pode definir aqueles que você usa com frequência e que podem representar a sua marca. E quando eu falo de representar, você vai olhar para o teu produto, para onde ele é consumido e o que pode representar aquilo. Então, nesse exemplo aqui, que está inclusive dentro do quadro lá para as alunas dentro do box, lá dentro do box elas podem editar, tá? Elas vão arrastar a logo delas para cá e lá eu mostro como já editar tudo, alterar a paleta de cores, alterar os símbolos e deixar esse quadro pronto. Ele está aberto e editável para as alunas no box. Mas o exemplo que tem lá, que eu mostro para elas, é o seguinte. Falando de uma confeitaria que vende bolos para festas e eventos. O que representa essa marca? Festa, comemoração. Então eu trouxe balões, eu trouxe o brinde. O que mais representa? O fouet, que de fato é a confeitaria. O bowl, eu tenho aqui uma mancha de chocolate, eu tenho brilho, estrelinhas que representam brilho, que representam festa. Então você vai pensar no teu produto, o momento onde ele é consumido e quais símbolos podem representar isso para usar com frequência, construindo essa repetição aí no seu perfil, para que a tua marca seja reconhecida por
todos esses pontos aqui. O nosso último objetivo, onde a comunicação visual também é capaz de impactar, é no desejo, né? O desejo, como eu falei lá no começo da aula, nos nossos liga-pontos ali, ele está totalmente interligado às imagens, né? Então, as fotos e vídeos que a gente coloca no nosso perfil, a gente consegue despertar desejo, mas tem alguns pontos que eu quero trazer para falar com vocês, tá? O desejo, ele é ativado por estímulos sensoriais, então o visual, a audição, o tato, a gente consegue ativar desejo através desses estímulos. E o desejo acaba sendo antecipado como uma onda de prazer que vem e acontece. Isso acontece também com o medo, tá? Você alguma vez já sentiu o teu corpo retrair, que você viu alguém com um corte muito feio, mesmo que o corte não é em você, mesmo que você não está sentindo dor, a gente fica com aquela gastura, o corpo retraído? Isso é o nosso cérebro, existem alguns estudos que explicam isso, que o nosso cérebro ele é capaz de antecipar as coisas. Então, por isso que a gente sente medo em algumas ocasiões, em algumas situações, mesmo antes das coisas acontecerem, porque o nosso cérebro ele foi programado para nos antecipar. E com o desejo é a mesma coisa. Eu consigo ter algum estímulo sensorial, vem aquela onda de prazer ali. Então, como que eu vou trabalhar esses estímulos? Através das minhas fotos e vídeos, como eu falei para vocês, o food porn, para causar justamente essa onda de prazer ali, começar a despertar desejo para que esse cliente queira incansavelmente consumir o meu produto. Um outro estudo mais coerente com a vontade de consumir doce, com o fato de despertar desejo no paladar também, que explica muito isso, fala sobre o neurônio espelho, que é aquele neurônio capaz de fazer a gente querer reproduzir aquilo que a gente está vendo. É o que acontece com o bocejo. Quando eu vejo alguém bocejando, eu quero bocejar também automaticamente. Alguns estudos já comprovaram que existe o neurônio espelho, que é responsável por isso. E eu também já falei para as alunas que eu já validei, já senti na pele o fato de sentir desejo de querer consumir um doce, principalmente, olha como que tudo vai criando estímulo depois do almoço, que automaticamente após uma refeição a gente quer uma sobremesa. Se eu estiver de boa, jogada no sofá, relaxando, então já tô naquela onda de prazer de relaxar, jogada no sofá, descansando depois do almoço. Se eu abro o Instagram e vejo alguém dando uma mordida num doce bem instigante, o neurônio espelho ele é ativado e eu quero reproduzir aquela cena, eu quero consumir aquele produto também. Então, trabalhando muito fortemente as nossas imagens, só o visual, tá? Aqui eu tô falando só do estímulo visual, eu consigo ativar mais desejo no meu cliente, mais desejo de consumo do meu produto. No entanto, o visual ele é apenas um dos nossos 5 sentidos. Imagina você trabalhar tudo isso em conjunto, o quanto você não pode intensificar esses estímulos, esse desejo, esse interesse, essa vontade de consumir e esse impulso para compra, esse impulso para fazer com que o cliente tome a decisão de compra. A comunicação visual, ela também é apenas uma forma de comunicação de tantas outras que a gente pode explorar justamente para trabalhar em conjunto, para poder intensificar de todas as formas possíveis o interesse, o desejo desse meu cliente e ajudar ele a tomar a decisão de compra também. Se o Instagram é uma rede visual, mas permite que a gente use as legendas, o que eu preciso fazer nas legendas? Eu preciso explorar elas ao máximo, trazer ali em textos a comunicação verbal que vai complementar a visual. Então, através da comunicação verbal, eu preciso aprender a falar de forma mais persuasiva. Lembra que eu comentei com vocês sobre perder o medo de ser sensacionalista? Talvez você tenha que usar uma legenda mais instigante, mais persuasiva. Quando eu falo de escrever, eu estou falando de comunicação verbal. Então, eu preciso intensificar a comunicação visual com a verbal. Eu tenho a comunicação auditiva, onde dentro do Instagram também a gente tem as músicas. A gente pode trabalhar os sons dos nossos próprios produtos captados durante a gravação de um vídeo, por exemplo. Então, o Instagram também nos permite trabalhar a comunicação auditiva e é preciso que a gente faça através das músicas, dos sons. E assim a gente vai construindo esse conjunto da comunicação visual com a auditiva. Imagina o cliente vendo a cena de um produto bem instigante com uma música estratégica pensada para intensificar esse desejo e uma comunicação verbal ali, um texto, uma legenda bem atrativa, com símbolos e emojis que dê comandos para esse cliente tomar a decisão de compra. Existem alguns pontos na sua comunicação, na escrita ali dentro de uma legenda do Instagram que faz total diferença. Então, talvez você esteja de fato fazendo boas fotos, bons vídeos, tem Reels seu que está viralizando e você não consegue vender porque falta atenção nesses mínimos detalhes. Talvez um comando para esse cliente clicar, para ele comprar. Talvez a forma como você dispõe os seus textos para ficar mais didático, mais dinâmico, para esse cliente de fato ler a tua mensagem
mensagem por completo, entender com clareza o que é que você está ofertando ali e saber que aquele produto de fato é para ele, que ele precisa tomar a decisão de compra agora, são detalhes mínimos que a gente vai ajustando em toda a nossa comunicação e ela não para na visual. Tem a auditiva, tem a comunicação verbal e tem muito mais para ser explorado na forma como a gente apresenta e oferta os nossos produtos dentro do Instagram para todo mundo que está ali acompanhando a gente. Comunicação visual é apenas uma das aulas que tem dentro do nosso módulo completo de comunicação dentro do Box 360. Eu preciso reforçar a importância desse módulo porque é um módulo transformador que tem dentro do curso. A gente tem uma aula de introdução à comunicação, tem a comunicação visual de forma muito mais profunda do que eu te passei nessa aula hoje, a comunicação verbal, a auditiva, a imagética, onde a gente pega mais fortemente nas fotos e vídeos e tem esse bônus do ChatGPT incrível que eu ensino a vocês a construírem legendas de forma prática e simples através da inteligência artificial. Eu quero aproveitar esse aulão para te falar que na próxima semana vai acontecer o nosso primeiro encontro de análise de perfil lá do Box 360. A gente tem um grupo de suporte no Telegram incrível, onde eu avalio diariamente todas as estratégias das alunas, legendas, conteúdos, ofertas, o que elas estão construindo dentro do perfil. Faço uma análise cirúrgica lá, respondo todos os dias as dúvidas que elas enviam. E a partir da próxima semana nós faremos um primeiro encontro aí para ver como vai funcionar essa dinâmica, mas faremos análise de perfil bem profunda em encontros ao vivo comigo. Então na próxima semana, na próxima quarta-feira, vai acontecer o nosso primeiro encontro. Se você é aluna Box, está aqui perdida, vai procurar o link do suporte do Telegram lá dentro do curso. E se você ainda não é aluna, quer participar, eu vou deixar o link do Box aqui na descrição para você conhecer o material, conhecer o curso, conhecer todas as outras aulas que vão muito além de comunicação dentro do Instagram. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Assim como já transformou o trabalho de inúmeras confeiteiras dentro do Instagram, vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a mudar os seus resultados e ter as vendas como consequência de um trabalho de divulgação muito bem feito nessa rede social que é muito poderosa. Então, clica no link, garante a sua vaga no Box se você ainda não é aluna, entra no nosso grupo de suporte para você já participar com a gente na próxima quarta. E eu vou estar acompanhando agora frequentemente, mais de perto, todo o trabalho das alunas, avaliando os perfis nos nossos encontros. Então, assim, você vai ter todo o suporte que você precisa para crescer o teu perfil e começar a vender de forma mais recorrente. Clica lá, se inscreve, eu te encontro nas aulas.